Olá, mente científica, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Cientificamente. Eu sou o Jaderson, licenciando em Física, e eu finalizei essa semana a escrita do meu TCC. Vídeo passado eu falei que eu tava com muita coisa para fazer, por isso que eu não tava trazendo um vídeo sobre um conteúdo específico, então tô trazendo alguns vídeos até sobre o meu TCC aqui enquanto eu tô tendo que escrever, né? Eu terminei a escrita hoje e eu vou ter ainda algumas correções até a defesa, e depois da defesa tem as correções também para fazer. Então eu tô atolado e cansado, né? Então eu não tô com gás para fazer vídeo sobre qualquer outra coisa, apesar de eu ter uma série de vídeos planejados. E como o vídeo da semana passada rendeu bastante também, o pessoal gostou, eu acho que vale a pena trazer uma continuação dessa série. E no vídeo de hoje, né, como vocês viram aí no título, né, a gente vai falar sobre LaTeX, né, escrita do TCC em LaTeX com as normas da ABNT. Eu vou falar principalmente para você aí que tá perdido, que tem que escrever um TCC e não sabe se vai usar LaTeX, se vai usar o Word. Vou falar um pouquinho sobre as diferenças. Se você vai usar LaTeX, como que a gente pode usar as normas da ABNT. O LaTeX facilita isso para você. Facilita por um lado, mas você tem que, né, ter os detalhes. Então eu vou entrar nesses detalhes, eu vou entrar lá no meu código, no preâmbulo, né, que depois eu vou falar melhor sobre o que é esse termo aí, né, mas eu vou falar do preâmbulo do meu documento de TC, não vou entrar nos detalhes do arquivo, a escrita em si, mas sim daquilo que eu fiz para configurar, para programar o meu TC nas normas da ABNT. Então, para você que quer ajuda aí para sua escrita, que vai escrever ou que já escreveu, a gente fica aí sempre numa troca de ideias, sempre bom conversar. Então, se você já escreveu e escreveu em LaTeX ou não escreveu, deixa nos comentários depois, deixa também a sua experiência com LaTeX, sem LaTeX, comente ali, porque a nossa interação, os comentários me dão bastante feedback, bastante vontade de continuar trazendo esse tipo de vídeo se vocês gostam. Bom, vamos lá, eu quero começar falando sobre a diferença entre usar LaTeX e usar o Word, e eu tenho que dizer assim, eu não sou um digitador especialista, que eu só faço isso da minha vida, né? Então vamos usar a minha experiência para como alguém que já usou o LaTeX e o Word para escrever os seus trabalhos, faculdade. O Word, para quem é de uma área que só necessita de digitação, né? E a formatação, beleza, a formatação às vezes pode ser complicada no Word, mas o Word também ele é bem intuitivo na maior parte das digitações. Então, se você só precisa digitar e formatar o seu texto, eu acho que não tem problema você usar o Word, a não ser que você queira algo bonito, algo, né, um design diferente, aí você passa pro LaTeX. Já se você é uma pessoa que está numa área que precisa de equações, que precisa de números, precisa de tabelas às vezes nem tanto, porque tabela no LaTeX é complicado, mas se você precisa escrever equações, principalmente o LaTeX é muito recomendado, mas ele é recomendado na verdade por qualquer um pela liberdade que você tem em desenvolver o seu texto, em organizar os trechos e pela facilidade que ele te dá depois que você aprende a mexer com ele, em organizar número de figura, número de equação, número de tabela, fazer sumário, é tudo muito automático, desde que você saiba programar ele para fazer isso. É uma pequena diferença. Eu prefiro muito mais o LaTeX, até mesmo porque a maior parte das coisas que eu escrevo são em LaTeX, mas o Word não é tão, não fica tão atrás. Eu realmente não gosto do Word, mas é só um comentário de maneira geral. Mas beleza, digamos que você decidiu, vou usar LaTeX. O que eu faço? Não tenho LaTeX instalado no meu computador, uso Windows, uso Ubuntu, uso Mac. Eu não vou aqui nesse vídeo fazer um tutorial para vocês, obviamente, porque não gosto muito de fazer tutorial e tem um monte de tutorial na internet, seja qual for o seu sistema operacional. O que eu vou falar aqui é algo que é muito importante para você que quer usar o LaTeX. Dizer para você desenvolver uma certa independência computacional. E o que eu quero dizer com independência computacional? É um termo que eu acabei de inventar para descrever o jeito com que eu faço para pesquisar as coisas, né? Para fazer as coisas no meu computador, seja no LaTeX, seja em algum código da pesquisa. É independência computacional, é saber resolver o próprio problema, mas não necessariamente que você tenha que ser o expert na resolução de problemas, né? Porque você não necessariamente está na área da ciência da computação, da engenharia da computação, onde você aprende a resolver problemas. Você é só a pessoa que quer usar a programação para sua vida. A internet, hoje em dia, ela é um lugar onde todos os problemas que você pode possivelmente ter, seja na escrita do LaTeX, seja na instalação do LaTeX ou de alguma programação, todos os problemas que você pode ter nesses lugares já foram outra pessoa
pessoa já teve esse problema, já postou num fórum e já foi respondida. Se não for uma dúvida muito específica, aí se for uma dúvida muito específica, aí o trabalho é seu de resolver ou simplesmente deixar de lado, não fazer aquilo que você está tentando e partir para outro caminho. Mas aí tá. Ah, eu quero instalar o LaTeX. Tutoriais na internet. Ah, deu problema na instalação do LaTeX. Tutorial na internet. Fóruns, sites. Encontre, procure e isso vai te dar uma independência que não é, eu sou independente, eu sei tudo. Não, eu sou independente, eu sei aonde tem tudo. Eu sei o lugar, ou eu sei como procurar esses lugares. Poucas das coisas que eu vou apresentar para vocês, na verdade nenhuma das coisas que eu vou apresentar para vocês, eu tirei da minha cabeça ali na escrita do meu texto do LaTeX, né, o preâmbulo. Eu fui tudo tirando de outro lugar. Eu quero fazer isso, como é que eu faço isso? Eu quero fazer aquilo, como é que eu faço aquilo? Depois eu comento um pouquinho melhor quando eu abrir o código. Então, esse era o tópico que eu queria falar para vocês. Então, use a internet e crie essa independência computacional. E aí, partindo para um outro ponto, que é a estrutura, né? Agora falando especificamente do LaTeX, né? Aí beleza, você já é independente computacionalmente, como é que eu começo a escrever o meu código? O código LaTeX ele é dividido em duas partes. Ele tem a parte que a gente chama de preâmbulo, que é o começo, é o início do texto, onde a gente vai declarar uma série de pacotes que o LaTeX vai usar durante o seu texto, que vão fazer com que ele coloque certas coisas, tipo tabelas, figuras, organize justificado, a fonte, tamanho da fonte, tudo isso você faz no preâmbulo. É uma série de declarações de coisas que você quer que tenha no seu texto. E esse é o ponto que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Então aguarde um pouquinho que eu já vou entrar lá no meu TCC, no meu arquivo de LaTeX do TCC e vou mostrar para vocês. Esse preâmbulo é a raiz do trabalho, né? Onde você declara tudo o que você quer que aconteça. E a segunda parte é basicamente o seu documento, onde você escreve, né? E aí você pode dividir em seções, em capítulos, em subseções, você pode colocar imagens, né? Tudo isso tem comandos para fazer. Eu não vou entrar nos detalhes de como colocar uma imagem, como colocar uma tabela, como colocar uma figura. Isso tem outros tutoriais e, sei lá, eventualmente talvez eu possa fazer alguma coisa aqui no futuro, para alguma coisa específica, algum caso. Mas o que eu vou tentar fazer, e a gente vai começar agora, é comentar esse meu preâmbulo, né? Porque é onde surge a maior parte das dúvidas, ao menos para mim, porque tem uma série de pacotes e por que eu vou comentar especificamente o preâmbulo? Por causa da ABNT, né? Porque existe as classes de documentos do LaTeX, que eu já vou mostrar para vocês, e uma das classes de documentos seria essa do ABNTeX 2. Né? Tem o 1, mas a gente usa o 2. Ela já carrega uma série de coisas, mas a gente pode modificar várias coisas e como é que faz? Não sei, beleza, meu Deus do céu, como é que eu começo? Vamos lá. Bom, você começa assim, né? Mas obviamente não assim que você começa. Você começa com um arquivo em branco, né? E agora eu vou comentar mais ou menos por cima cada um dos objetos que a gente tem aqui nesse nosso preâmbulo aqui, né? Então tudo isso que tá aqui, eu acabei de fechar o meu Begin Document, tudo isso até o Begin Document que eu fechei, né? Eu poderia ter aberto, mas ele tá fechado. É o nosso preâmbulo, é aquilo que a gente declara antes do nosso texto, né? Então todo arquivo LaTeX começa com esse /document class e uma série de declarações aqui, certo? Então esse /document class é a primeira coisa que todo mundo escreve no arquivo LaTeX. A gente poderia, obviamente, fazer alguns tipos de comentários aqui em cima, né? Comentar alguma coisa, mas eu não tenho muito esse costume, né? Seria bom, mas eu não tenho. E aí a gente declara uma série de coisas. Isso aqui é livre, tá? Na verdade, livre não, né? Tem algumas coisas que é importante você colocar, tem mais coisas além dessas aqui que você poderia declarar, né? Mas, por exemplo, o que eu tô colocando aqui que foi importante pro meu trabalho aqui, foi útil, né? É o tamanho da fonte, o fato de eu querer que as páginas comecem, os capítulos comecem em página ímpar, detalhe muito específico que talvez não precise no seu. O sumário, igual a tradicional, é um comando para deixar o sumário, sei lá, é um comando que deixa o sumário bonitinho. Se eu tirar isso, meu sumário fica feio. A4 paper é o tamanho do papel. Two side é se eu quero imprimir frente e verso, como é o meu objetivo. Se eu quiser só frente, tem o one side. E se você não colocar nada, ele já entende que é one side. Tem uma série de coisas que já são subentendidas, né, dentro desse outro cara aqui, né, que depois que você fecha esses colchetes, vem entre chaves o ABNTeX 2, que é a classe do seu documento. Aqui eu estou usando a classe ABNTeX 2. Só que eu poderia, né, em geral, a primeira classe que a gente usa é a classe de article, que é a classe de artigo que ele vai gerar o teu LaTeX inteiro, o teu arquivo de PDF vai estar em formato de artigo. Mas aqui eu vou usar o ABNTeX 2, que é uma classe que puxa uma série de coisas que formata a margem, formata o texto, o espaçamento, tudo isso na ABNT, para você não ter que se incomodar.
certo? E ele já cria também, depois a gente vai ver uma série de outras coisas que você pode chamar depois durante o texto, tudo umas funções bem úteis, como eu coloquei aqui, estão já em português, tá? E aí vem os pacotes, né? Os pacotes, não vou entrar em tantos detalhes sobre cada um deles, vou destacar um ou outro aqui que são mais legais, ou que foram mais específicos para o TC, mas assim, esses pacotes eu vou usar a partir do momento que eu coloquei ele no meu texto, eu vou usar ele em todos os outros textos LaTeX que eu fizer. Todos os outros documentos, eu vou vir só aqui e copiar os pacotes e jogar no novo texto. Porque não tem nada que eu... Tá, pode ser que eu não use um dos pacotes, mas se eu precisar usar, ele já está ali, né? Por exemplo, aqui a gente tem, quais pacotes que eu uso? Aqui tem uma série de pacotes de para compilação de fontes, tanto matemáticas, né? Fontes com símbolos matemáticos, equações matemáticas para deixar bonitinho, quanto as fontes de fato, né? Tem aqui um que eu já não uso por causa do ABNTech, que é para ele entender a acentuação e tudo mais. Mas, enfim, o LaTeX ele é bem burro, né? Então tu tem que dar bastante comandos para ele, né? Não é que ele é burro, é que ele faz o que tu manda. Então eu tenho que mandar, dizer para ele qual é o pacote de equações, senão ele vai fazer um negócio feio, né? Alguns pacotes de layout, né, para identar o primeiro parágrafo do texto, que ele não faz sozinho. Para coluna, se você quiser usar mais de uma coluna. Esse é um exemplo de uma coisa que eu não usei nesse trabalho, eu não usei 2 colunas nesse trabalho, mas tá aqui o pacote, se eu precisar, se eu quiser, tá aí, né? E aí tem uma série de outros pacotes úteis e específicos aqui, né? Tem pacote para legenda. Na verdade, a legenda ela já vem, não precisa criar um pacote para legenda, mas esse caption ele me dá outras opções de legenda, que eu precisei usar em alguns casos específicos. TIC-Z e o Circuit-Z são para desenhos, né? O Circuit-Z é para desenhar circuitos especificamente, e o TIC-Z é para fazer desenhos de maneira geral, fazer desenhos, né, geométricos. Na maior parte das vezes você trabalha com um plano cartesiano e vai ligando pontos, fazendo retas, fazendo curvas, setas. É bem legal. Tem uma série de outros. Esse Note to Sit aqui é bem interessante porque ele impede aqui o que acontece, né? Eu tenho as minhas figuras e eu tenho uma lista de figuras no começo do TCC. Eu vou até compilar aqui para vocês verem. Então eu aperto F5 e eu peço para ele compilar e ele compila, né? Então aqui está todo as minhas páginas, o resumo, o abstract em inglês, e aí tem uma lista de figuras, né? E nessa lista de figuras existem algumas figuras que têm referências, né? Então de acordo com qual é a fonte dessa figura? É a referência 19. Só que essa referência no texto é a referência 19. Só que como eu tenho também um outro pacote que faz com que as referências sejam citadas na ordem que elas aparecem no texto, ou seja, se ela aparece por primeiro, ela é a referência 1, por segundo é a referência 2, teoricamente, essa aqui, que é a primeira que aparece no texto inteiro, seria a referência 1, essa aqui seria a 2, mas eu não quero isso, eu quero que a primeira referência seja a primeira do texto, e não a da lista de figuras, né? Da lista de figuras, a figura está lá dentro do texto. Então, esse pacote, que eu já posso fechar aqui, Not to Sit, é justamente para impedir isso. E olha que interessante, eu não sabia disso, de onde é que eu vou tirar isso? Eu fui atrás de alguns fóruns da internet, alguns em inglês até talvez, pessoas que tiveram o mesmo problema que eu, né? Eu não sou o primeiro a fazer um artigo de TCC, não sou o primeiro a fazer um trabalho em LaTeX, outras pessoas já tiveram esse problema. Aqui tem outro pacote interessante que é o ABNTeX 2 Sit, bastante importante para esse trabalho porque é o pacote que faz com que as referências estejam na norma ABNT. Sempre que a gente vai fazer trabalho na ABNT, as referências são um saco, né? Eu uso o BibTeX, né? Não vou falar sobre o BibTeX, mas o BibTeX é um gerador de referências. Tu coloca todas as referências, né? Programa elas lá no arquivo separado e depois chama elas dentro do texto. E elas depois aparecem lá no final organizadas. Como é que elas vão ser organizadas? De acordo com esse pacote aqui que eu chamei, que é o ABNTeX 2. Pode chamar outros pacotes, outras formas de, né, outras normas de referências, mas aqui eu quero a BNT, né? E eu quero também esse num aqui para referência, justamente como apareceu antes, a referência aparecer como um número, né? E não como fulano de tal 2003, que eu acho feio, eu acho chato, mais bonito assim. Esse table footnote aqui também é um caso específico, porque o LaTeX, a princípio, ele não consegue gerar nota de rodapé a partir de tabelas. Se tu quiser na tabela criar uma nota de rodapé, ele não aparece nada lá embaixo. Então eu usei esse pacote, eu fui na internet e descobri que esse pacote me permite criar essa nota de rodapé a partir de uma tabela para uma tabela só do meu trabalho. Ou seja, esse pacote aqui, ele é um pacote que ele tá aqui só por causa de um pequeno ponto específico do meu trabalho. E aí depois tem alguns macros, né? O que são os macros? Os macros são coisas que a gente declara, né, de acordo
isso são mais específicos agora para o pacote ABNText, né? Os macros, eles são definidos dentro do pacote ABNText. Eu posso criar já anteriormente ao meu trabalho, né? Definir qual é o título dele, o autor, a data, a instituição, todas as coisas. E depois é só eu chamar, pedir para ele imprimir, para ele escrever isso dentro do texto, né, com outro comandinho, e eu não preciso reescrever tudo isso aqui. E se eu quiser, por um acaso, mudar, sei lá, digitei o título, eu vou mudar o título, não é mais esse, eu quero mudar o título. Não preciso mudar o título em todas as partes do texto. Eu mudo só aqui, certo? Essa é a vantagem dos macros. Né? Aqui acabaram os pacotes, né? A gente entra nos macros. Aqui tem outra coisa que é o counter within, que é assim, eu queria que as figuras e as tabelas fossem contadas por capítulo, né? Dentro do capítulo 1 tem a tabela 1.1, capítulo 2 tem a tabela 2.1, 2.2. Mas isso não estava acontecendo, fui lá e descobri que tem como modificar isso para pedir para que as figuras e as tabelas sejam contadas within, ou seja, dentro dos capítulos. É muito legal. E aí tem uma série de outras coisas que eu renomeio aqui, não vale a pena entrar em detalhes, e aí sim começa o meu documento, né? O Begin Document, com elementos pré-textuais. O que seriam os elementos pré-textuais? São coisas, né, no TCC tem capa, né? Então aqui eu começo, eu faço a capa, escrevo toda a capa, e aqui você pode ver, ó, eu dou um comando / imprimir instituicão. Ele vai imprimir a instituição aqui, Ministério da Educação, Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica, né? Agora eu pedi para ele compilar, e aí aparece aqui Instituto Federal Catarinense, que é a instituição, né, que foi a que eu declarei aqui em cima. Se eu mudar o nome aqui em cima, obviamente vai mudar aqui depois. E aí eu faço isso com o texto inteiro, né? Eu faço uma folha de rosto, faço uma folha de aprovação, resumos, lista de figuras, todas as coisas. Eu renomeio a fonte, eu mudo a fonte, questão estética que eu quis mudar, porque eu achava que a fonte do LaTeX, eu queria mudar a fonte, queria também, como aqui em cima eu fiz esse comando aqui, eu fiz os vetores e vetores unitários não serem colocados como setas, né, denotados com a seta, mas sim em negrito, que é uma anotação bem plausível, né? E aí sim começa o meu trabalho, né? Aí eu faço um capítulo 1 que é a introdução, eu faço um capítulo que é fundamentos teóricos, mapas logísticos, e vou entrando no capítulo por capítulo, né? Eu poderia abrir cada uma dessas coisas aqui, mas cada uma dessas coisas são textos enormes, né? Coisas bastante longas, e eu vou entrar nos detalhes. Bom, e esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, não deixe de deixar o gostei, de deixar o seu comentário pra gente interagir, deixar a sua inscrição se não for inscrito. E a partir de agora, ali na descrição, eu vou estar deixando o meu Pix, se você quiser ajudar, né, o canal financeiramente, você pode doar um Pix ali, que eu vou agradecer bastante. E também, se você quiser outras plataformas, tiver sugestões, deixe nos comentários, tá? Para você realmente que ficou até este momento, na descrição você vai ver que tem também um link para um arquivo em LaTeX que eu disponibilizo ali, que é um modelo desse preâmbulo, né? Na verdade é basicamente esse preâmbulo com um documento que você pode editar em LaTeX, então que vai estar ali na descrição também, vai ter um link, tá? Muito obrigado mesmo por assistir até aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos aqui do canal, até mais e valeu!